Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Vamos dar uma estudada aqui sobre inconstância espiritual, sobre os que são salvos, os que não são, como nós podemos ter certeza da nossa salvação, como saber se nós apenas estamos ou arrependidos ou apenas com remorso. Nós sabemos que devido ao pecado original, todos nós nascemos filhos do diabo. Somos escravos do príncipe desse mundo. E por sermos escravos do príncipe desse mundo, todos somos criaturas de Deus. Mas nem todos somos filhos de Deus. Por isso que Deus, quando criou o mundo, elegeu alguns para a salvação. Só que nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho a toda a criatura, a todo mundo. Judeus, gentios, bárbaros e citas, mulheres, homens, pobres, ricos, intelectuais, ignorantes, a toda a criatura. Quem salva é Deus, não somos nós. Nós somos os meros semeadores dessa colheita. Então, a partir do versículo 43, no Mateus 12, diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Quer dizer, o espírito pensa assim, não encontrou um lugar para descanso, passa por lugares áridos, vou voltar para aquela casa que lá estava gostoso, lá eu me sentia bem, o espírito imundo. Por quê? Porque ele fica no lugar onde há o pecado. Chegando, encontra a casa desocupada, porque ele saiu. A casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro, porque mais outros espíritos malignos estão ali convivendo. Assim acontecerá essa geração perversa. Então a gente pode ver aqui que todo homem nasce filho do diabo. E quando a gente pode supor que esse espírito imundo saiu? Quando o espírito imundo sai de um homem, como ele sai de um homem? Pode acontecer quando a pessoa está andando nos caminhos de Deus. Pode acontecer com a pessoa... Se lembra de Simão o Mago? Ele ouviu o Evangelho e creu. Ele creu na pregação dos apóstolos quando está pregando o Evangelho. A palavra diz, Simão o Mago ouviu e creu. Só que ele era somente um participante do Espírito. Porque ele não era um dos eleitos de Deus. Ele não era um que... Ele queria aquele poder do Espírito Santo para ganhar dinheiro. O coração dele era mau. A gente vê o que acontece em muitas igrejas, muitas pessoas que estão nos caminhos do Senhor, mas depois desviam, como a gente fala, né? Desviou. Porque essa pessoa nunca foi um liberto em Cristo. Ele estava vivendo uma vida de religiosidade, ou até mesmo, meus amados, um ateu que faz caridade, faz boas obras, mas não crê em Cristo. Vocês estão entendendo? Então, aqui nós podemos supor, quando um espírito sai de um homem, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, voltaria para a casa de onde sair. Chegando, encontra essa casa desocupada, varrida e em ordem. Quantas pessoas que estão com a casa desocupada, varrida em ordem? Mas aí ele acaba caindo. Como se diz, né? Se aprofunda cada vez mais na lama. E nós podemos continuar aqui, quando a gente sai de Mateus, eu separei aqui, João 6. Vamos lá, João, para vocês entenderem. João, o livro de João. Achei. João 6, versículo 70. Vamos lá. João 6, versículo 70. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12?
Quer dizer, Jesus estava falando para os apóstolos que ele escolheu os 12. Todavia, um de vocês é um diabo. Jesus sabia. E Jesus escolheu o diabo. Porque foi ele que escolheu os 12. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Judas caminhava com os apóstolos, porque ele era um apóstolo de Cristo. Judas fazia milagres junto com os outros apóstolos. Quando Jesus separou, colocou em duplas para poder ir repreender demônios, curar enfermos. Aos olhos das pessoas, Judas era um homem em Cristo. Só quem conhecia o coração de Judas era Deus, era Jesus. Acontece nas igrejas. Vemos pastores, teólogos, pessoas que a gente chama de irmãos em Cristo. Muitas das vezes não são. Porque ele não tem o selo do Espírito Santo. A casa possa estar arrumada, desocupada, sim, pode sim. Mas aí a gente acaba vendo as más obras deles. E as más obras provam que eles não são dos nossos. E continuando aqui, ó. Vamos para agora Lucas, capítulo 22, o livro de Lucas. Vamos lá, pertinho aqui, ó, mais atrás. Lucas, achei. 22. Lucas 22, versículo 3. 22, 3. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Vocês podem ver que antes Jesus falou que um dos 12 era um diabo. Mas logo depois, Satanás entrou em Judas. Judas, ele era um diabo, não era filho de Deus. Ele era criatura de Deus, mas não era filho de Deus. Não é um dos eleitos de Deus para a salvação. Então Judas, ele estava caminhando com eles, fazendo milagres junto com os apóstolos. Só que o coração dele não era de Jesus. Ele era filho do diabo. Um deles é um diabo. Mas vejam bem, até então, Satanás não tinha entrado nele. Aqui, já em Lucas 22, versículo 3, diz: então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, um dos 12. É o que acontece. A casa desocupada e entrou o espírito maligno. Isso tornou pior. E para terminar, agora nós vamos poder saber. Wellington, e como é que a gente pode saber então se nós somos filhos de Deus? Ou se nós não estamos feitos a Judas? Vamos lá, meus amados. Vamos ver 2 Coríntios. 2 Coríntios. Vocês podem ver 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. Aqui, acho aqui, ó, achei. 2 Coríntios 5, versículo 17. Vamos lá. 2 Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, condição. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Não, minto. Vamos deixar isso para o final. É melhor a gente ir, que eu fiz uma relação aqui. 1 João 2 é melhor, para não confundir a cabeça da gente. 1 João 2 vai nos explicar muito melhor sobre isso. 1 João 2. 1 João 2, versículo 19. Se lembra quando anteriormente nós falamos que Judas, ele era um diabo, e posteriormente Jesus afirma que o diabo entrou nele? Até então Judas fazia milagres junto com os outros apóstolos. Aos olhos das pessoas ele era um dos apóstolos, só que ele era do maligno. O coração dele era mau, ele pertencia ao diabo e não a Deus. Então diz assim, ó, 1 João, capítulo 2, versículo 19.
Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Aqui mostra, quando Jesus está falando, que muitos discípulos ali, além dos apóstolos, acharam que aquela palavra era muito dura. E muitos desistiram quando Jesus falou que tem que beber do sangue dele, comer da carne dele, que ele era o pão da vida. Mas isso aqui também diz, Judas nunca foi deles. Por isso que Judas saiu do meio deles, porque nunca foi deles. Assim, muitos que estão na igreja, meus amados. Muitos que estão na igreja não são dos nossos, são os meros religiosos. Tá? E agora sim, a gente pode ir lá no livro de 2 Coríntios para terminar. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Como vocês podem saber se vocês são de Cristo? Se vocês pararam de praticar os seus pecados. Então ninguém peca mais, não é isso. Todos somos pecadores, mas a prática do pecado é outra coisa. Nós somos uma nova criatura. E o cônjuge de vocês, meus amados, a gente vê muitos ou poucos, não sei, eu não tenho essa estatística, mas a gente vê muitos que saem, largam o casamento, se divorciam, e eles acabam se arrependendo depois de um tempo, voltam para o seu cônjuge, e às vezes vivem uma vida infeliz ao lado do cônjuge, mesmo voltando. Eu quero falar para vocês que quando o cônjuge volta, vocês não podem deixar de orar, continuar orando pela sua família. Porque senão isso vai mostrar que vocês também nunca foram de Cristo. Por quê? Vocês estavam apenas querendo a volta do cônjuge de vocês. Porque a nossa luta não é contra a carne, é nas religiões celestiais. Então vocês têm que compreender isso, que a gente não passa por deserto, o mundo é um deserto. Vocês têm que compreender, mas como é que eu vou saber se meu cônjuge se arrependeu? Só com o tempo, só o tempo dirá. Muita gente escuta as pessoas falarem, mas o meu cônjuge, se ele começar a voltar e justificar os seus erros, ele ainda não se arrependeu. Sim, mas ele pode não justificar os erros, pode falar que se arrependeu de tudo que ele fez, e mesmo assim, amanhã depois ele resolver sair de novo. Vocês estão entendendo, meus amados? A luta é constante. Vocês não podem desistir. Se vocês desistirem da sua família, vocês são piores do que os incrédulos, como diz a palavra. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Vocês não podem, só porque o cônjuge de vocês voltou, parar de ter essa vida com Cristo. Porque Ele conhece os nossos corações. Se vocês pararem com isso, é que vocês nunca foram deles. Eles saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Se fosse, permaneciam. Se seu cônjuge voltar, se vocês permanecerem ainda em Cristo, clamando ao Senhor pela vida do teu cônjuge, perguntar a Deus, olha Deus, o que eu tenho que mudar? Você tem que ter vida com Cristo. Porque a nossa luta não acaba. Isso não é final de novela, que no final tudo se acaba muito bem. Não, não é assim não, meus amados. Vocês têm que compreender isso. Mas eu tenho que ver realmente se ele se arrependeu. Não vai ter como vocês saberem disso. Quantas vezes, quando eu era no mundo, como a gente diz, né, que eu não tinha o selo do Espírito Santo, eu andava no mundo, ninguém sabia das coisas que eu fazia. E todo mundo achava que eu era um homem de respeito, um homem bom. Por fora, um sepulcro caiado, mas por dentro só podridão. Vocês estão entendendo? Eu vivia uma vida de mentira. Então vocês têm que ter vida com Cristo. Tá? Obedecer é melhor que sacrificar. Claro que vocês não vão aceitar o cônjuge de vocês vindo com um amante a tiracolo. Mas vocês têm que entender que ele precisa de vocês, da sua intercessão,
Vocês não devem desistir. É isso que eu quero falar para vocês, tá bom, meus amados? Fiquem os irmãos na paz de Senhor Jesus.